Olá pessoal, olha só, eu quero falar para vocês aqui hoje sobre algo assim fundamental, que nós estamos assim diante do nosso dia a dia, que é como administrar os problemas. Mas não é só administrar os problemas hoje, mas administrar os problemas pensando no futuro. Como é que nós podemos dedicar o nosso esforço, o nosso tempo para administrar os nossos problemas pensando no futuro? Então olha só, a primeira coisa que eu faço quando eu vejo uma situação problemática é avaliar se ela se encaixa em uma dessas três situações. Primeiro, será que ela tem lá uma solução imediata? Se eu estou diante de uma situação que não tem como ser solucionada naquele momento, o que eu vou fazer a respeito? Será que eu vou ficar o tempo todo ali me lamentando pelo que aconteceu? Ah, mas se eu tivesse feito diferente, mas se eu não tivesse tomado aquela decisão lá atrás, peraí, será que dá para mudar aquilo que já aconteceu? Então para que você vai ficar ali se lamentando, preso numa situação onde você não tem como mudar naquele momento? Será que você tem condições de no futuro resolver aquele problema? Então se você vai separar esse problema para ser resolvido no futuro, quais são os passos que você vai fazer hoje, que você vai dar hoje, para que lá na frente ele venha se solucionar? Então procure olhar de forma bem clara para essa situação, para que você não fique ali preso, simplesmente preso no problema, e você não consiga focar numa solução futura desse problema. E naqueles problemas que não tem solução, ou seja, não tem mais como voltar atrás. Aconteceu, aquilo que aconteceu não volta mais atrás. O que você vai fazer? Será que você vai continuar preso naquela situação anterior, onde você imagina que vai ser resolvido de alguma maneira ou de outra, vai ficar se lamentando pelo que aconteceu? Vamos imaginar uma situação bem prática aí, que pode acontecer com qualquer um de nós. Por exemplo, imagine que você perdeu um bem porque foi roubado. Talvez um veículo, mas vamos imaginar um pouco mais trágico. Esse veículo não tinha um seguro. Será que vai adiantar alguma coisa você ficar preso, se lamentando na situação? Mas eu não tinha o seguro. Mas eu esqueci de fazer. Mas se eu tivesse feito... Peraí, gente. Qual foi a lição que ficou disso? É a única coisa que vai te restar. Então, para que você vai ficar preso em algo que você não pode fazer nada? Procure focar os seus esforços em algo que possa te dar resultados, que possam te dar frutos no futuro, e não ficar preso naquilo que você não pode fazer nada. Quando a gente pensa em administrar o nosso tempo para solucionar os nossos problemas, quer seja do dia a dia, quer seja problemas crônicos que nós enfrentamos na vida, nos negócios e assim por diante, eu costumo dizer que nós podemos dividir o nosso tempo usando a regra de Pareto, onde 80% do nosso tempo nós vamos dedicar na nossa rotina do dia a dia. Só que 20% nós temos que dedicar no planejamento da nossa empresa, da nossa vida, do nosso negócio, da nossa carreira futura. Ou seja, dedique pelo menos 20% do seu tempo em algo que vai te dar um resultado lá na frente. Por que isso é importante? Porque esses 20% que você dedicou em planejar, em implantar algo para o futuro, lá na frente vão te representar 80% dos seus resultados. Enquanto aquele 80% que você dedicou na sua rotina, do seu dia a dia, vão significar apenas 20% dos seus resultados lá na frente. O que acontece é que quando nós ficamos presos apagando incêndios o dia todo e fazemos uma rotina diária só apagando incêndios, e nós não conseguimos planejar, nós não conseguimos parar para fazer algo, infelizmente nós não vamos chegar numa mudança lá adiante. Ou seja, vão se passar dias, semanas, meses e anos e nós continuamos na mesma situação. É incrível, olha só, eu acompanho algumas pessoas há anos eu acompanho pessoas que me seguem, que entram em contato comigo, e elas sempre estão com o mesmo discurso. Mas Anderson, por que eu não consigo mudar minha carreira? Anderson, mas por que eu não consegui mudar minha base de clientes? Por que eu não consegui alavancar o meu escritório?
Por que que o meu negócio não mudou? Ah, por que que o meu casamento continua igual? Ah, por que que eu não consegui mudar a situação familiar que eu queria mudar? Aí você vai ver que as pessoas passaram 100% do tempo delas dedicadas exclusivamente em quê? Em trabalhar os incêndios do dia a dia. Quanto mais tempo você ficar preso na rotina do dia a dia, mais dificuldade você vai ter de conseguir mudar a situação sua atual. Então vamos imaginar que você está numa empresa, você tem um negócio, e você percebe que esse seu negócio está enfrentando graves problemas. Talvez problemas financeiros, problemas de gestão, problemas de administração de recursos, de clientes, enfim. São graves problemas que você está enfrentando. Será que se você passar o tempo todo preso numa rotina desgastante, apagando incêndios, você vai conseguir mudar lá na frente o seu negócio? Será que você vai conseguir projetar resultados para o futuro? Então não dedique exclusivamente o seu tempo somente solucionando problemas. Procure avaliar como é que você pode dedicar o seu tempo então para planejar as mudanças do seu futuro. Você quer mudar a sua carreira? O que você precisa fazer? Você precisa já pensar no que você vai fazer. Por exemplo, há anos atrás, quando eu comecei a palestrar, eu ficava a maior parte do meu tempo preso na rotina do escritório. Mas eu comecei a dedicar parte do meu tempo para a palestra, parte do meu tempo para escrever artigos, parte do meu tempo para gravar alguns vídeos, parte do meu tempo para poder escrever os meus livros, enfim. Aos poucos, aquele resultado que eu fui plantando lá atrás representa o que é hoje 80% do meu resultado. A maior parte do meu resultado que eu tenho hoje no mercado de palestras, no mercado que eu atuo, na área de marketing, que a maior parte das minhas palestras são, elas estão relacionadas com aquilo que eu plantei anos atrás. Então, se você não planejar o seu futuro, vai ser difícil você então alcançar os resultados. Então, avaliando alguns exemplos práticos de como é que nós podemos fazer isso. Por exemplo, na área de gestão, aquilo que nós já acabamos de falar. Você tem um negócio, você precisa solucionar os seus problemas, mas você tem que administrar o futuro. Você tem que olhar lá adiante e ver aonde você quer chegar e o que pode ser feito hoje, aos poucos, para que você então possa solucionar a situação a longo prazo e chegar lá com uma situação diferente. Quando você pensa, por exemplo, lá em estratégias de marketing, você vai ver que as estratégias de marketing, elas na maioria das vezes não dão resultado agora. Elas dependem de você plantar hoje, para aos poucos você colher os resultados. Então não adianta você imaginar, as pessoas me procuram muitas vezes querendo uma solução assim, achando que elas vão estalar os dedos com uma estratégia e vai dar uma chuva de clientes sobre elas, elas vão conseguir mudar a empresa. Não é assim. As coisas não acontecem dessa forma. Então você tem que mudar as coisas planejando. Quando você pensa nas finanças, por exemplo, nas finanças pessoais, nas finanças da sua empresa, como é que você está planejando o futuro? Será que você continua ali preso num círculo financeiro que você não sai daquela situação nunca? Por quê? Porque você não consegue olhar adiante. Se você não pensar que, mas eu preciso ter uma renda melhor, tá, mas o que você está fazendo hoje para lá no futuro você ter uma renda melhor? Está faltando qualificação, por exemplo, profissional, está faltando um curso adicional? Por que você não coloca já, desde já, esse curso no seu dia a dia, para que você então possa, mesmo que você não consiga saldar todas as suas dívidas agora, mas você vai administrando elas e lá na frente, depois de formado, você consegue então ter melhores recursos para quê? Para ter condições de resolver esses problemas todos. Então procure avaliar como é que você está administrando isso. Eu vejo muitas pessoas reclamando do emprego, reclamando da situação que elas estão, reclamando da carreira que elas estão, que não é o emprego ideal, a função que elas têm, mas a pergunta que eu faço é, o que você está fazendo hoje para amanhã você conseguir então alcançar uma situação diferente? Se você não está plantando nada agora, vai acontecer que daqui 2 anos você vai se encontrar na mesma situação. Você vai continuar reclamando, você vai continuar se queixando, vai continuar insatisfeito e vai ver que nada mudou. Gente, pode parecer óbvio isso, mas é incrível como é que essas coisas acontecem dia a dia. As pessoas continuam sempre reclamando das mesmas coisas. A vida familiar é a mesma coisa.
pessoa sabe que a situação não está boa, sabe que precisa ser mudada, mas ela não consegue planejar uma mudança. E passa-se anos, ela continua na mesma situação, na mesma reclamação. Gente, vamos parar de olhar somente para o problema que nós enfrentamos hoje. Vamos tentar olhar as coisas de fora do problema, ou seja, olhar as coisas de uma forma mais sistêmica, para que nós possamos então administrar e criar ações que vão trabalhar paralelamente, ações atuais com ações futuras, porque essas ações futuras elas vão te resguardar para que você realmente tenha condições de ter uma vida mais tranquila em relação à situação que você está passando hoje. Aí eu vou falar alguns erros que as pessoas cometem hoje que podem realmente influenciar nesses resultados, na solução de problemas. Primeira coisa que eu vejo, as pessoas são extremamente lentas. É incrível como as pessoas elas são devagar para tomar uma decisão. Às vezes é evidente que algo tem que ser feito, mas as pessoas ficam pensando, mas eu tenho... Gente, às vezes nós não temos muito tempo para pensar. Sabe aquela situação que você está diante de um perigo, você está vendo o carro vindo à sua frente, você tem 1 milésimo de segundo para poder tomar uma decisão, que é pular ou ficar e ser atropelado? O que você vai fazer? O seu cérebro ele já vai mandar você pular. Por quê? Porque a sua mente ela está programada para se defender, para que as coisas aconteçam de forma rápida em situações de extremo perigo. Agora, tem pessoas que elas estão vendo o perigo iminente à sua volta, mas elas não tomam uma decisão de fazer algo e depois ficam se queixando que as coisas não acontecem, que a situação não muda, enfim. Se você não planejar e tomar uma decisão imediatamente, vai ser difícil. O medo, as pessoas têm um enorme medo de mudar. E esse medo meio que paralisa as pessoas diante de uma situação. Por exemplo, você não está contente com a carreira que você tem, você não está contente com o emprego que você tem. E só que para você mudar de emprego, para você mudar a sua carreira, você tem que fazer o quê? Você tem que reaprender algo, você tem que talvez abrir mão de certos privilégios que você tenha hoje, para que você mude a sua vida. Agora, se você tem medo de mudar, onde é que você vai chegar? Então, pense que para você fazer isso, realmente você tem que vencer esse medo que muitas vezes nos paralisa. Ignorar fatos. Como eu vejo pessoas que ignoram fatos que estavam evidentes diante delas. Você vê uma empresa que ela chegou ao fato, por exemplo, de quebrar. Como eu já vi muitos clientes que eu acompanhei e tudo mais, que chegaram nessa situação. Só que os fatos evidentes de que elas estavam numa situação pré-falimentar, eles foram todos ignorados. A pessoa sempre acha que pode mudar alguma coisa. Tudo evidencia que não tem mais o que pode ser feito. E a pessoa ignora fatos e continua vivendo a vida como se aqueles fatos não existissem. Gente, nós temos que ser realistas com relação à nossa vida. Temos que ser realistas com relação à nossa vida familiar, avaliar diretamente como é que está a nossa vida. Por exemplo, algumas coisas que acontecem num casamento são fatos claros na nossa mente. Será que nós não somos capazes de enxergar que algo está errado? Ou ficamos ignorando isso, como se nada existisse, como se nada tivesse acontecendo? E depois, quando acontece, ficamos surpresos. Como as coisas aconteceram e eu não percebi. Não, as coisas estavam diante de você e você não conseguiu perceber. Pagar o preço. Sair dessa zona de conforto, muitas vezes, incomoda as pessoas. Só que se você não conseguir pagar esse preço necessário para as mudanças, você não vai conseguir resolver grande parte dos problemas crônicos que você enfrenta no seu dia a dia, na empresa, negócios, na carreira, na vida pessoal. Muitas vezes nós temos de pagar o preço. Talvez, dependendo da tomada de decisão que vamos ter, se desfazer de alguns bens, talvez uma mudança de carreira, se aceitar, talvez ganhando menos e tendo que se adaptar a essa nova situação. Talvez, se você precisa estudar, talvez você não tenha tempo, você vai ter que estudar à noite. Você vai ter que pagar o preço de estudar à noite. Ou seja, se você não estiver disposto a pagar o preço, você não vai conseguir resolver uma série de problemas que a sua vida tem. Então,
pense se você está disposto a pagar o preço. E por fim, a desmotivação. É incrível como é que as pessoas hoje elas são desmotivadas. Elas têm uma dificuldade enorme para encontrar motivação. Qualquer probleminha que surge, elas se abatem, começam novamente a reclamar da vida, e começam novamente a se queixar. Gente, nós não podemos trabalhar dessa forma, trabalhando de forma assim desmotivada, ou seja, se nós não tivermos dentro de nós uma força interior que vai fazer com que nós consigamos vencer quando surgem os obstáculos, vai ser difícil a gente chegar a algum lugar. Então é muito importante que você entenda que a motivação ela tem que ser cultivada. Olhar as coisas do ponto de vista positivo, ele tem que ser cultivado dentro de nós. Porque quando as pessoas elas olham as coisas de forma muito negativas, elas têm uma dificuldade muito grande de se motivar. Você vê um problema e é incrível, você consegue ver dentro desse problema situações positivas, por piores que sejam. Talvez você sofreu um acidente, e esse acidente tem que fazer, por exemplo, talvez uma cirurgia, e você tem que ficar um tempo fora, afastado dos negócios, mas em cima disso há uma situação positiva. Não existe apenas coisas negativas diante dos problemas que surgem. Existe sempre um aprendizado na nossa vida, e esse aprendizado ele vai te tornar uma pessoa melhor. Se o seu casamento não deu certo, essa situação toda que você enfrentou, talvez que esteja enfrentando, vai te tornar uma pessoa melhor. Ou seja, diante até mesmo das desgraças da nossa vida, nós temos condições de buscar a motivação e vemos que tem algo positivo. E esse positivo é que vai nos ajudar muitas vezes a sermos motivados, a não nos permitir que as coisas nos abalem facilmente. Porque quando somos abalados facilmente, nós perdemos a nossa energia, isso mexe com o nosso psicológico. E grande parte dos problemas, eles se solucionam através do nosso psicológico, gente. Olha só, eu me lembro uma ocasião sobre diversas situações que eu já passei na minha vida, mas uma vez eu cheguei aqui no escritório onde eu estou gravando agora, nesse lugar que eu estou aqui. E quando eu cheguei aqui, tinha 1 palmo de água em todas as salas. O escritório tinha alagado, tinha ocorrido uma chuva, como nessa época que nós estamos aqui, hoje é o mês de janeiro, é uma época de chuva torrencial, e alguns anos atrás que aconteceu isso, eu cheguei um dia aqui e estava cheio de água. Uma funcionária minha, ela tinha me ligado, ela tinha aberto o escritório, ela falou: Anderson, você não sabe o que aconteceu, o escritório está alagado. Eu falei assim: fica tranquilo que eu estou chegando. E quando eu cheguei, já tinha algumas pessoas esperando, e as pessoas estavam chorando quando viram a situação do escritório. Eu falei: gente, vocês estão chorando por quê? Ah, mas estragou os computadores, mas estragou o equipamento, pode ter estragado o documento, enfim. Eu falei assim: gente, se nós ficarmos aqui chorando não vai resolver nada. Nós vamos pegar aqui um rodo, pano e tudo mais, e nós vamos resolver esse problema. E eu fui o primeiro a tirar o tênis, arregaçar a barra da calça, pisar na água e começar a puxar. E nisso foram chegando outros funcionários. Naquela época nós tínhamos lá em torno de 30 a 35 funcionários. E os funcionários foram chegando, eles nem perguntaram o que tinha acontecido. Desculpe. Eles simplesmente chegavam e começavam a fazer aquilo que eu estava fazendo, que era puxar a água para fora e limpar o escritório. E a verdade, gente, olha só, em menos de 3 horas nós deixamos o escritório todinho arrumado. Nós arregaçamos as mangas, nós pegamos ali um trabalho em equipe e nós conseguimos limpar o escritório. Claro, algumas coisas foram perdidas, sim, alguns computadores, tivemos problemas, sim, mas o que aconteceria se naquele momento que eu chegasse lá, eu sentasse no chão e ficasse chorando junto com aqueles primeiros que estavam me esperando ali? Será que iria resolver o problema? Diante de certas situações da nossa vida, nós não temos o que fazer senão arregaçar as mangas e correr atrás de uma solução. Eu me lembro de uma outra ocasião, há muitos anos atrás, isso foi no ano de 96, se eu não estou enganado. Nós tínhamos montado uma empresa de eventos, eu e um amigo meu, e nós perdemos muito dinheiro nesse evento. Nós fizemos um show numa cidade com um grande cantor famoso, um cantor sertanejo, e nós tínhamos assim tomado um prejuízo muito grande, porque o número de pessoas que nós colocamos no evento não foi suficiente para
conseguimos pagar todos os custos. E o que aconteceu é que naquele momento, né, o show começou e eu estava diante daquela situação lá e eu falei assim, o que eu vou fazer agora, né? Tem as pessoas para pagar, vai faltar dinheiro para pagar algumas das coisas necessárias. E esse meu amigo, ele também ficou muito preocupado, né? E nós falamos assim, olha, vamos curtir o show. Depois que acabar o show, a gente vai ver o que vai fazer. E assim que acabou, nós fizemos um planejamento para solucionar problemas. Aquelas pessoas que nós não conseguimos pagar, nós reunimos com elas e explicamos o que tinha acontecido, fizemos um parcelamento de valores e tudo mais, e trabalhamos. E a verdade é que, depois de cerca de um ano aproximadamente, nós já tínhamos pago todo mundo, nós já tínhamos mudado a situação. E o que ficou daquilo tudo? Aquilo que tinha acontecido, o prejuízo que nós tínhamos tomado, aquilo não mudou. Aquilo não tem como voltar atrás, aquilo já tinha acontecido. Mas aquele aprendizado todo foi muito importante para a minha vida. Por quê? Porque com base naquele acontecimento, eu consegui evitar uma série de desastres na minha vida que realmente me ajudou muito. Então, ou seja, às vezes nós pagamos o preço, e esse preço, ele nos dá um benefício futuro. Gente, é isso que eu queria dizer para vocês aqui, olha só. Procure avaliar como é que você está lidando com os seus problemas hoje. Não se deixe levar simplesmente por uma situação que parece assim intransponível. Porque se você parar e pensar, fizer um planejamento, se você conseguir estudar a situação que você está enfrentando hoje, você vai ver que você tem as respostas da sua vida pessoal, profissional, da sua carreira, enfim. Você tem a resposta da sua vida para que você então possa tomar decisões acertadas. E essas decisões, com o tempo, vão solucionando esses problemas todos. Eu tenho certeza que você vai... Desculpe novamente. Eu tenho certeza que você vai conseguir resolver os seus problemas e espero que tenha ajudado esse vídeo aqui, que você possa também compartilhar se você gostou e também possa assistir os outros vídeos que estão no meu canal. Quero agradecer muito você que tem me acompanhado e desejar para você muito sucesso, gente. Obrigado.